Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo faz petição para evitar campeão da Champions League na primeira fase do Mundial 2025. Ezequiel Barco no Flamengo, próxima janela pode ser decisiva. Wolverhampton tem interesse em jogador do Flamengo com influência de João Gomes. Landim já tem plano B para o estádio do Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Visando ser cabeça de chave no Mundial de 2025, o Flamengo, Fluminense e Palmeiras enviaram uma petição para a Conmebol no intuito da entidade sul-americana interceder com a FIFA sobre o pedido. Caso seja aceito, os campeões da Libertadores iriam evitar entrar nos grupos dos vencedores da UEFA Champions League. A informação é do portal UOL. Vale relembrar que o famoso Super Mundial de Clubes vai ter 32 clubes e vai ser sediado nos Estados Unidos, na América do Norte. A competição vai se iniciar no dia 15 de junho e tem previsão de término em 13 de julho. O continente sul-americano possui 6 vagas, mas 3 já estão garantidas: Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Serão formatos de 8 grupos de 4 times, assim como na Copa do Mundo. O primeiro e o segundo de cada grupo avançam para as oitavas de finais. Se por aqui 6 times irão representar a Conmebol, na Europa 12 clubes irão ser a cara da UEFA na competição. Mesmo que os brasileiros consigam ser cabeças de chaves, não iriam fugir de enfrentar os europeus que não venceram a Champions League, mas se classificaram pelo ranking, que é o caso do Bayern de Munique da Alemanha e o PSG da França, por exemplo. Como o Mundial será em meados de 2025, entre junho e julho desse ano deve acontecer o sorteio da fase de grupos da competição. Por isso, o Flamengo, Palmeiras e Fluminense pressionam a Conmebol para que tenham uma primeira fase teoricamente mais tranquila na maior competição de clubes do planeta. Dos 3 citados, só o Flamengo já foi campeão da competição em 81 no antigo modelo. Adversário do Flamengo na estreia da Libertadores, o Milionários enfrenta um problema que soa familiar aos ouvidos dos rubro-negros. O time colombiano pode ficar sem o estádio onde costuma mandar seus jogos em Bogotá para a partida por conta da realização de um show. A data dessa partida ainda não foi confirmada, mas será na semana de 3 de abril. No dia 5, a cantora Karol G fará um show no El Campín. Entretanto, a Prefeitura de Bogotá, dona do estádio, avisou aos Milionários que cederá o El Campín à equipe de produção da cantora já no dia 1º de abril. Dessa forma, o Milionários não poderia mandar o seu jogo contra o Flamengo no estádio de 65 mil lugares, onde costuma jogar, e que também é casa do Independiente Santa Fé. Os dirigentes do clube disseram à imprensa colombiana que ainda estão negociando com a Prefeitura de Bogotá e a Conmebol e ainda não têm um plano B caso a partida não possa ser jogada naquele local. Além do jogo contra o Flamengo, Milionários também não tem onde jogar a última partida como mandante contra o Palestino por conta de outro show no El Campín. Caso não possa jogar no El Campín, a única opção para o Milionários jogar em Bogotá seria mandar o jogo no estádio El Techo, usado pelo La Equidad, com capacidade para pouco mais de 10 mil pessoas, o mínimo exigido pela Conmebol nessa fase. Se desejar mandar o jogo num palco maior, o jogo teria que ir para outra cidade. E aí o Flamengo pode acabar sendo beneficiado, caso o clube opte por um palco sem altitude, como Barranquilla, Medellín ou Cali, onde estão os maiores estádios colombianos, embora a logística para a chegada no estádio seja mais complicada do que em Bogotá. Com um início avassalador e um apagão depois do intervalo, o Flamengo sofreu uma derrota inesperada para o Bauru e sofreu a sua 5ª derrota no Novo Basquete Brasil. Na noite dessa terça-feira, o rubro-negro foi ao ginásio Panela de Pressão e perdeu por 74-72, apesar de grande atuação do Devon Scott. Ao perder para o Bauru,
o Flamengo viu cair a sua sequência invicta e perdeu a liderança do NBB para o Franca. Somando Copa Super 8, NBB e Champions League das Américas, o time comandado pelo Gustavinho de Conte não perdia desde o dia 13 de janeiro, há 16 partidas, quando foi superado pelo Pato Basquete. Faltando pouco para o final da temporada regular do Novo Basquete Brasil, o Flamengo agora se prepara para o grande clássico nacional contra o Franca. O jogo de líderes do NBB acontece nesta quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, em São Paulo. Com uma vitória, o Flamengo reassume a ponta da competição. O Flamengo conheceu a sua segunda derrota consecutiva e segue sem pontuar no Campeonato Brasileiro Feminino 2024. Na noite dessa terça-feira, as meninas da Gávea perderam por 2-1 para o Cruzeiro em pleno luso brasileiro. O gol do Flamengo foi marcado por Crivellari. Com um dos maiores investimentos do país e iniciando o Brasileirão Feminino como um dos times favoritos ao título, o Flamengo tem um início de competição devastador. Depois de perder por 3-2 para o Palmeiras fora de casa, o rubro-negro caiu para o Cruzeiro, mesmo com o apoio do seu torcedor aqui na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Na próxima segunda-feira, as meninas da Gávea recebem o Corinthians, atual campeão, pela terceira rodada do Brasileirão Feminino. O jogo está marcado para o luso brasileiro às 20 horas, horário de Brasília. O Flamengo está preocupado com a lesão do quadríceps que tirou Eric Pulgar do segundo tempo do segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. De acordo com o portal Mundo Rubro-Negro, o chileno corre o risco de não se recuperar a tempo para a partida de ida da decisão do estadual contra o Nova Iguaçu, que vai acontecer no dia 31 de março. Sendo assim, a diretoria do Flamengo trabalha com a chance do Pulgar ser relacionado para a estreia da Copa Conmebol Libertadores, onde o Mengão visita o Milionários da Colômbia no dia 3 de abril, fora de casa. A lesão foi tão séria que o meio-campista foi cortado dos amistosos da seleção chilena contra a Albânia e contra a França. Segundo informações, o Tite pretende dar chance ao volante Alan, que entrou bem no Fla-Flu e parece estar recuperado fisicamente. As últimas horas deu um banho de água fria no torcedor do Flamengo, que estava empolgado pela construção do estádio no gasômetro. De acordo com a ESPN, as conversas entre Flamengo e Caixa pelo terreno estão emperradas. O Mengão fez uma proposta oficial para adquirir o local e construir o seu estádio, mas nem chegou a receber uma resposta da Caixa e, por isso, começa a levantar possibilidades de um plano B em Deodoro. Conforme publicado pelo jornal O Globo, em julho de 2022, o Flamengo chegou a receber o aval da União para construir o seu estádio no terreno do Exército em Deodoro. Entretanto, na alta cúpula rubro-negra, o local não agradou muito em relação à precariedade do bairro. Internamente, o jornal cravou que os associados do Flamengo enxergam a segurança e a distância com a região central da cidade como empecilhos para o deslocamento dos grupos que frequentam o clube no dia a dia e moram na Zona Sul. Por outro lado, com a dificuldade pelo gasômetro, Deodoro pode voltar a ganhar força dentro do Flamengo. O clube está insatisfeito com a briga do Vasco na justiça pelo Maracanã. A região de Deodoro ela pode ser acessada por qualquer uma das 3 linhas de metrô disponíveis para a população carioca, ou seja, pela Avenida Brasil e com possibilidades de chegadas através da Supervia. O local está a 23 quilômetros do Recreio dos Bandeirantes pela Transolímpica e a 30 quilômetros da Estação Central do Brasil. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, o espaço sediou modalidades como basquete, rugby e canoagem. No gasômetro ou em Deodoro, o possível novo estádio do Flamengo só deve ficar pronto perto de 2030. Na última segunda-feira, aconteceu o sorteio da Libertadores da América, em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, estiveram presentes na cerimônia representando o Flamengo, que teve início às 20 horas. Apesar do sorteio ter sido realizado e era para ter sido o foco da cerimônia, outra coisa acabou chamando a atenção. Isso porque, durante a transmissão,
o Braz e o Landim foram flagrados dormindo. A situação aconteceu durante o discurso de abertura da cerimônia, que antecedeu o sorteio de grupos da Libertadores. Através das redes sociais, a torcida reagiu à atitude dos dirigentes do Flamengo, já que era um momento determinante para a equipe na temporada e não foi tratado com a seriedade necessária, além de expor a equipe a piadas e a falta de profissionalismo. Meus amigos e minhas amigas, eu devo confessar, essas fotos realmente me provocaram gargalhadas. Eu sei que isso não se perdoa, mas vamos combinar. O presidente da Conmebol, tal de Alessandro Domingues, ficou falando direto por quase 1 hora, apresentou a mãe, botou o pai, fez um salseiro incrível. E, sinceramente, eu devo confessar que eu também fiquei com muito sono, porque ele quis aparecer mais do que o sorteio. Mas eu volto a dizer que foi imperdoável ver os nossos 2 principais executivos naquelas condições hilariantes. Um prato cheio para os nossos adversários. Ô Landim, ô Braz, vai dormir na cama, meu filho. Um importante time do futebol inglês, o Wolverhampton, está interessado em mais um jogador do Flamengo. Depois de João Gomes, revelação do clube, terá atendido todas as expectativas do clube da Inglaterra. Em 2023, o Wolverhampton abriu os cofres para tirar o João Gomes do Flamengo em alta e o jovem tinha acabado de conquistar a Libertadores da América e recebeu uma proposta de 94 milhões de reais. Cada vez mais adaptado ao futebol europeu, o João Gomes é um dos grandes nomes do time titular do Wolverhampton, marcando gols e, sobretudo, tendo um grande número de desarmes. Ele, inclusive, foi até chamado para a seleção brasileira. Com o sucesso do jovem na Inglaterra, o Wolverhampton tem interesse em Vitor Hugo, com influência do ex-jogador do Flamengo. A informação do portal Mundo Rubro-Negro dá conta que o interesse se intensificou depois do sucesso do João Gomes na Inglaterra. O Wolverhampton poderia estar preparando uma grande oferta para convencer a diretoria do Flamengo a vender o Vitor Hugo no meio desse ano, quando se abre uma nova janela no mercado da Europa. Em 2023, os Lobos chegaram a enviar uma grande oferta de 107 milhões de reais na cotação daquela época ao Flamengo pelo futebol do Vitor Hugo, mas o clube carioca recusou a grande investida dos ingleses. O Vitor Hugo tem contrato com o Flamengo até 2028. Com o Jorge Sampaoli, ele viveu seu melhor momento na carreira, sendo titular em importantes jogos do Flamengo. Além do Wolverhampton, surgem informações de que o jovem jogador do Flamengo também é alvo de outros clubes europeus, todos eles da Inglaterra. Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, muito obrigado. Na primeira janela de 2022, segundo informações do portal UOL, o Flamengo chegou a abrir conversas com o meia Ezequiel Barco. Porém, na época, o clube optou por priorizar o sistema defensivo e contratou Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas. O Barco acabou deixando o Atlanta United dos Estados Unidos para jogar no River Plate da Argentina. O tempo passou, o Barco continuou na lista de possíveis reforços da diretoria do Flamengo, mas em nenhum momento qualquer proposta foi feita ao staff do jogador. Entretanto, com várias lacunas já preenchidas, o clube busca um ponta e um meia que possa circular na mesma função que fazia o Everton Ribeiro. E por isso, uma nova reaproximação com Ezequiel Barco pode ser feita na Gávea a partir de agora de julho. Porém, o Flamengo não está sozinho nessa. Outros 3 clubes gostam muito do jogador: Palmeiras, Internacional e Vasco da Gama. O Ezequiel Barco explodiu para o futebol na Copa Sul-Americana de 2017. Ainda pelo Independiente da Argentina, o jogador marcou o gol do título contra o próprio Flamengo na final de pênalti no Maracanã. De acordo com o portal do Palmeirense, para contratar o Ezequiel Barco, qualquer clube interessado teria que chegar ao River Plate com uma proposta de 9 milhões de euros, 48,2 milhões de reais na cotação atual. O seu vínculo com o clube argentino se encerra no final de 2026.
Para trazer o De La Cruz, o Flamengo sofreu para negociar com o time do Monumental de Nunes. O Nico só chegou porque o Flamengo pagou o valor da multa. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a contratação do Ezequiel Barco? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Anderson de Guapimirim, novo inscrito aqui no canal. Alô, meu amigo Bira, aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Robério de Oliveira, de Goiânia. Alô, seu sobrinho Gustavo, que está internado no hospital em Salvador. Pronto, restabelecimento para você, meu garoto. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Marcelo Félix. Alô, meu amigo Sérgio Martins de Paranaguá, litoral do Paraná. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Clóvis Cavalcante, de Tucano, na Bahia. Alô, meu amigo Wilson Antônio da Silva. Alô, flamenguistas de Guapimirim. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Peterson Lázaro Leal, de Cinco Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Aquele abração para você, meu querido. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!